Olá, tudo bem? Meu nome é Gebus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal O Grilo Pensante. Esse vídeo de hoje eu vou apresentar um artigo que foi publicado agora no dia 16 de setembro de 2024 e o título é Como um peixe fora do seu aquário. Então vamos lá. Não tem algumas vezes que a gente se sente como se não pertencesse ao lugar onde vive, como um peixe que vive em um aquário, mas que intui que existe um rio que ele nunca viu na vida? Esse sentimento pode ser mais comum do que se pensa. Afinal, esse nosso mundão está cada vez mais insano. E se formos parar para pensar, sempre foi, na verdade. Mas mesmo antes, quando as coisas eram um pouco mais calmas e os dias passavam mais lentos, muitas coisas nesse mundo já não faziam sentido. Só não percebemos isso porque não paramos para pensar. As fronteiras, por exemplo, elas só existem no papel e no imaginário das pessoas. Não existem fronteiras reais, fora os muros e cercas construídas pelos humanos. O mundo é um só. A raça humana é uma só. Então, por que as fronteiras? Por que não poderíamos ter um mundo livre, onde qualquer um possa ir para onde quiser e viver onde achar melhor? Se eu quisesse ir morar na Noruega, por que não poderia simplesmente me mudar para lá, sem precisar de autorização, que talvez nem fosse aprovada? Será que não existem mundos assim? Ah, você poderia pensar, mas os povos são diferentes. Um europeu é diferente de um indígena americano, de um chinês ou de um africano? Certo, e daí? Isso não justifica a existência de fronteiras. Se não tivesse as fronteiras, os povos iriam igualmente se agrupar pela sua afinidade com os demais e coexistiriam em paz e harmonia, e cada um viveria onde se sentisse mais confortável. Alguns, ao contrário, iriam se aventurar entre outros povos de características diferentes, só pelo sabor da descoberta, talvez. Fosse pelo que fosse, poderia ser assim, não poderia? Mas não só as fronteiras existem, como países entram em guerra contra outros países e começam a se matar mutuamente. Existe insanidade maior do que essa? Ou então, por que precisamos ter uma cerca em volta da nossa casa e grades nas janelas e chaves nas portas? Isso é tudo tão natural para nós que nem pensamos no absurdo que isso é, na verdade. Um ET poderia chegar aqui e pensar que temos cercas e grades porque existem animais ferozes por aí e precisamos nos proteger? Mas não, claro, todos sabemos que não é por isso. As cercas e grades são para nos proteger de outras pessoas. Pois é, pensando assim não parece um absurdo? Que tipo de mundo é esse em que nós vivemos? Um mundo em que, por causa das fronteiras e das leis que existem dentro dos domínios dessas fronteiras, é mais barato para alguém comprar algum produto que seja fabricado em outro país, lá do outro lado do mundo, do que uma fábrica perto da sua casa? Aliás, não bastasse isso, compramos muitas coisas que sequer precisamos. Insano, não é? Falando em comprar, só é necessário comprar alguma coisa porque existe o dinheiro. E o que é o dinheiro? É um pedaço de papel ou de metal com coisas escritas neles. Aí você pega um punhado desses papéis coloridos, entrega para alguém e troca por algum carro, alguma outra coisa que você goste e que queira e que custa muito desses papéis coloridos, que aparentemente não tem qualquer outra função prática. Fazer fogo, talvez? Louco isso, né? Mais louco ainda é quando pensamos que agora nem precisamos mais desses papeizinhos coloridos. É só mostrar um número numa telinha digital e pimba, compramos o que queremos. Se tudo que é feito, tudo que é produzido, construído ou que comemos vem da terra, dos recursos naturais, por que precisamos pagar por essas coisas? Ah, porque alguém tem que produzir esses bens e para isso ele tem que ser pago pelos seus serviços. Certo, justo. Mas será que não existe alguma outra forma de organizar isso para que um produto que seja feito lá do outro lado do mundo, que tem que ser fabricado, armazenado,
transportado e ter vários intermediários pagos entre uma ponta e outra, não seja mais barato do que um feito perto de onde você vive? Com certeza tem. Mas esse nosso mundo é insano, lembra? Aí então você pensa, ok, mas nessas eleições vai vencer o meu candidato, e esse sim vai consertar as coisas. Mas espera aí, por que precisamos de partidos políticos diferentes um do outro? Por que tem um que é de esquerda, outro que é de direita? E quando foi que as coisas mudaram quando um ou outro ganhou? Por acaso ficaram melhores? Ou então, pensando um pouco melhor, se todos querem a mesma coisa, que é uma cidade melhor, um país melhor, um mundo melhor, por que os partidos e os políticos brigam uns com os outros para tentar vencer sempre? Não seria mais sensato todos se unirem em prol do interesse comum, progredir e vivermos todos melhor? Se o objetivo de todos os políticos, pelo que prometem, é consertar as coisas e tornar a vida do cidadão melhor, por que isso nunca acontece? Ah, sim, porque existem as fronteiras, somos divididos entre facções e odiamos quem não é da nossa facção. Agora sim faz sentido. Então não importa se vai melhorar ou não, desde que o meu candidato vença. Bem melhor assim. Eita, mundão esse. E o que dizer então quando se olha para o céu e se vê que aviões estão espalhando algum tipo de veneno no ar no mundo inteiro há anos? E que alguns daqueles que têm muito, mas muito daqueles papeizinhos coloridos, sem função prática, querem porque querem todo mundo a qualquer custo? Eles devem ser mesmo muito bonzinhos, né? Tão preocupados com a saúde de todos. Que bênção ter pessoas assim no comando. Aí então, um dia você descobre que os alimentos que você come, na verdade, fazem mal para a sua saúde. Porque eles têm um monte de ingredientes prejudiciais e até mesmo venenosos. Mas mesmo assim, continuam sendo feitos. Pior, fazem propagandas dizendo que você deve consumi-los. Esse mundo é mesmo muito louco. Tão louco que é até proibido falar a verdade. É verdade. Se alguém vai para as mídias e conta a verdade, será cancelado, vai ser banido, terá sua conta fechada, ou, dependendo da situação, pode até ser preso. Mas se nada disso acontecer, ainda tem o problema de que ninguém vai acreditar nele, vão chamar ele de louco, fora da casinha. É só mais um lunático, vamos dizer. Onde já se viu contar a verdade, as pessoas vão se afastar dele. Se você também se sente assim, saiba que não está sozinho. Tem muita gente hoje no mundo todo que já entendeu que isso aqui não faz sentido nenhum. Isso aqui está virado num hospício. O jeito é ficar olhando para fora do aquário, esperando o dia em que finalmente conseguiremos sair dele e ir para o rio, que sabemos que existe em algum lugar. Um rio de águas limpas, cheio de vida, sem fronteiras, sem papelzinho colorido, sem políticos. Sei que tem. Um dia nós vamos para lá. Aguenta firme. Namastê.